noite, boa tarde, graça e paz, amém? Vocês estão bem? Glória a Deus por isso, que precioso poder estar entre os irmãos, né? Hoje eu estou acompanhado com a minha esposa, a Vanessa, eu vou pedir para ela ficar de pé, ela vai ficar envergonhada, então só faz com a mão assim, Vanessa. O Davi fica de pé, o Davi é mais, fica de pé, Davi. Esse é Davi, nosso filho mais novo. Davi tem 10 anos e veio com a gente para o Nordeste há 2 anos e meio, quando Deus nos trouxe para morar em Juazeiro da Bahia. Mas eu e Vanessa já temos uma história de 30 anos juntos. Nós vamos completar, né? Estamos caminhando aí para 30 anos de casamento. Glória a Deus por isso. A gente casou menino. Eu falei hoje lá na escola, ontem na escola, que não é o modelo correto, mas foi a maneira que Deus usou para nos unir, nos abençoou. Nós tínhamos 17 anos quando casamos na época com o padre e tudo, né? Entramos na igreja, tudo como manda o figurino, mas eram 2 meninos. E quase 30 anos depois nós temos 4 filhos, 3 casados, 2 netos. A Manu, que tem 4 anos, Noah, que tem 1 ano e 2 meses, e tem 2 a caminho, né? 2 que estão na barriga. Um a gente já sabe que é o Benício, é um menino, filho do meu filho mais velho, Jonathan, e o primeiro filho da minha filha, Jéssica, a gente ainda não sabe o que é, mas em breve a gente vai saber. Graças a Deus pela graça, bondade, misericórdia do Senhor, que tem nos dado condição de servir Ele com aquilo que a gente tem, né? Nossa vida nem sempre foi assim tão bem organizada, tão direitinha, né? Graças a Vanessa e a misericórdia de Deus, a gente permaneceu junto. Não é por causa de mim, né? Eu não era um cara muito certo, muito correto. Era aqueles moço da pá virada, né? Aquele que tinha uma vida desgovernada, desorientada, desregrada, envolvido no mundo das drogas. Mas há 17 anos atrás o Senhor mudou a nossa história. Eu conheço o Senhor faz uns 26 anos, mas eu vivo o Senhor faz 17 anos, né? Durante o tempo eu achava legal, achava bonito esse negócio de igreja, sabia que Jesus era massa pra caramba, né? Sabia que Ele tinha poder para salvar e para transformar, mas eu não tinha posicionamento, não dava uma resposta para aquilo que realmente era necessário. Mas há 17 anos atrás, Deus nos abençoou com entendimento, Sua misericórdia nos alcançou, e de lá para cá começou um processo na nossa vida, né? Eu costumo dizer que nós não estamos prontos. Eu gosto do texto de Filipenses, onde Paulo diz no capítulo 1, versículo 6, aquele que em vós começou a boa obra, Ele aperfeiçoará até os dias de Jesus Cristo. O que isso quer dizer? Que nós estamos em construção, nós estamos em uma vida de desenvolvimento, nós estamos em uma vida de aperfeiçoamento. Ele trabalha dia após dia, à medida que a gente permite, para nos fazer um novo homem. Temos uma nova humanidade que Jesus conquistou para a gente na cruz com a sua morte e ressurreição, e de lá para cá Ele vem construindo um caminho para a gente ser desenvolvido e, através do Espírito Santo, Cristo ser formado em nós, até que a gente alcance a estatura de um varão perfeito. E isso é só na vida do Senhor. Até lá nós vamos de glória em glória, sendo transformados, aperfeiçoados. Como o pastor Marcos falou, eu estive aqui em janeiro, né, visitando essa casa, e foi um tempo precioso. Retornei esse fim de semana para estar com um amigo, Gustavo Zanota, que era aqui de Arco Verde, do Poço do Boi. Gustavo realizou uma escola missionária, Missio Dei, aqui é Brejão, né, onde foi o acampamento do Gustavo. Ele fez essa escola ali. Ele pediu para mim estar ontem à noite, hoje de manhã, e disse: e tu não fica para segunda-feira? Eu não ia lá com o pastor Marcos. Eu digo: bora. Eu confesso que tem sido dias bem intensos para a gente. Eu comentei com os irmãos ontem. Eu cheguei sexta-feira à noite em casa de Santa Catarina. Eu estava 1 semana fora da minha casa a trabalho, pregando o Evangelho e também cuidando de parte da minha família. Eu estou com o neto no hospital,
Fazem 10 dias, nosso neto Noah teve uma pneumonia bacteriana, teve que botar um dreno no pulmão. Ontem foi tirado o dreno, de ontem para cá ele tem tido uma melhora, e se tudo caminha bem, até terça-feira ele está em casa, para a glória de Jesus. Mas quando envolve família, neto, é como filho, né? É uma versão aperfeiçoada dos filhos, e isso abala de alguma forma, mexe com a gente, mas a gente é grato a Deus em tudo, porque em tudo a gente procura tirar proveito, aprendizado e ensinamento, né? Nós não somos como aqueles que se intimidam, nós somos como aqueles que acreditam, que têm confiança, que têm convicção, quer na vida, quer na morte, tudo compete para o bem daqueles que amam a Deus. Mas confesso que foi uma semana desgastante, de muito trabalho, de muita incomodação, de muita viagem. E eu cheguei em casa sexta-noite, entrei num carro ontem pela manhã, saí cedo, andei 600 quilômetros e cheguei no fim da tarde, furou 2 pneus no caminho para me ajudar, e preguei à noite. Acordei hoje de manhã cansado, Vanessa nem foi comigo, ela disse: eu vou ficar aqui, o Davi estava dormindo, e fui lá. Eu queria falar 1 hora, eu acabei falando 2, e foi muito bom, porque mesmo que você esteja às vezes desgastado, seu corpo físico está um pouco, aí você vem para a casa do Senhor, né? 2 dedilhadas no violão, é o som do teclado, 1 ou 2 glória que você ouve, e daí você percebe o ambiente, o Espírito Santo se movimentando, se mexendo, e daí parece que você esquece que tinha problema, que estava cansado, e daí você esquece que o seu corpo está meio dolorido, que a sua mente está em um pouco de conflito, e tudo que você quer é estar com Ele, preparar um lugar para Ele. Então, ainda que eu cheguei aqui um pouco cansado, não consegui descansar desde essa semana inteira, não consegui parar minha mente, e ainda que eu cheguei um pouco cabisbaixo, me deram um café ali atrás, eu tomei um café, eu não sei se foi o café, eu não sei se foi a música, mas eu acredito que é o meu amigo, o Espírito Santo, o Senhor da minha vida, aquele que nos renova todos os dias, aquele que é o motivo da nossa existência, aquele que nos ajuda nas nossas limitações, aquele que nos ajuda naquilo que parece ser difícil demais para a gente. E nessa noite eu quero de alguma forma compartilhar, não de uma pregação, de uma palavra que você talvez nunca ouviu, porque eu não me titulo como um cara daqueles pregadores. Tem cara que é pregador, né? Que gosta do microfone, tem essa capacidade de ensinar, instruir. Eu só sou alguém que procura compartilhar do coração, daquilo que tem ouvido e entendido da parte de Deus, para de alguma forma ser útil no que o Senhor está fazendo. Esse tem sido o nosso trabalho nos últimos anos. Não que nós tenhamos capacidade em nós mesmos, mas a cada manhã e a cada dia nós colocamos a nossa vida na presença dEle e dizemos: Senhor, é do teu jeito, é da tua maneira, e se para aquilo que for útil, eis-me aqui. Então eu queria convidar você para ficar de pé mais um pouco. Aleluia. Eu quero ter uma palavra de oração antes de a gente ler as Escrituras. Nós estamos reunidos por um propósito: dar glória àquele que é digno de receber glória. Nós nos reunimos nessa noite como igreja, e o que nos faz igreja não é o lugar onde nós estamos reunidos, mas é em nome de quem nós estamos reunidos. O que nos faz ser igreja é porque estamos aqui reunidos no nome daquele que venceu a morte, daquele que nos deu a vida. E esse é o motivo e a razão da nossa existência. Não tem outro sentimento que me tira de casa, não tem outro sentimento que me faz andar de lugar em lugar. O que me faz me movimentar e ir de um lugar ao outro é um sentimento só: eu quero conhecer o meu Senhor, eu quero estar com o meu Senhor, eu quero contribuir, cooperar para preparar um lugar, uma habitação, uma casa onde o Deus de Jacó possa se revelar, assim como Davi revela no Salmo 132: não entrarei na minha casa, não darei descanso aos meus olhos, não deitarei na minha cama, enquanto eu não preparar uma casa, um lugar, uma habitação, aonde o Deus de Jacó
Ele possa se revelar. Então nessa noite, nós estamos aqui só por causa de uma coisa: por aquele que é digno. Nós não estamos aqui porque precisamos receber algo. Na verdade nós já recebemos. Nós estamos aqui para dar a Ele aquilo que Ele é digno. Isso é o que significa culto. Culto não é sobre receber, culto é sobre dar a Ele. Culto é sobre oferecer a Ele uma oferta de gratidão, uma oferta de satisfação. Aleluia. Feche teus olhos, esvazie os seus pensamentos, derrube todos os seus argumentos, se desarme e comece a invocar o nome daquele que é nome sobre todo nome: Jesus, Yeshua, o Cristo, o Messias, o Senhor, o Deus Santo e Poderoso. Deus forte é o seu nome. Aquele que criou os céus, que criou a terra e que por meio da sua palavra sustenta todas as coisas. Aquele que é do agrado do Pai que nele habitasse toda a sua plenitude. Sim, não há nos céus e não há na terra um Deus semelhante ao nosso Deus. Sim, Deus Santo, Deus forte e poderoso. Esses são os atributos do seu nome: Santo e poderoso Deus. Santo e poderoso Deus são os atributos daquele que é digno. Pai, nós nos reunimos como igreja nessa casa nessa noite, e o nosso anseio, o nosso desejo, o nosso coração é dar a você a glória devida ao seu nome. Por isso nós sujeitamos todas as coisas diante de Ti, e nós submetemos todas as coisas diante de Ti. Vem, Espírito Santo, enche a casa da sua presença, enche o ambiente de você. Sim, Yeshua, ativa o dom que há em nós. Enche esse lugar da tua presença, Senhor. Sim, 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 sim. Você é santo e você é poderoso. Revela aqui a tua vontade. Comunica aqui o teu coração. Vamos juntos. Vamos juntos. Vamos dar a Ele. Vamos juntos dar a Ele adoração. Vamos exaltar o seu santo nome. A sua expectativa não pode estar em quem canta, em quem fala. A sua expectativa precisa estar no Senhor. Sim, Senhor, manifesta aqui o teu poder. Aonde o Espírito de Deus está, aí a liberdade. Aonde o Espírito de Deus se revela, Ele transforma a morte em vida, a enfermidade no ambiente de cura. Ele tem poder para transformar todas as coisas. Vem, Jesus, toca-nos com o seu amor. Meu Rei, santo é o teu nome. Vem sobre os céus dessa cidade, Garanhuns. Organiza, ordena todas as coisas sobre os céus dessa cidade. Uma palavra de ordem sua é suficiente para organizar e ordenar todas as coisas. Em o nome de Jesus, Pai, tira nossos medos para fora, toda insegurança, toda ansiedade, toda intimidação. Eu oro para que você seja livre nessa noite. Sim, sim, nós vivemos dias de instabilidade, de insegurança, de incertezas, dias de aflições que trazem medo sobre nós. Escute, nós não somos filhos de pai assustados. Nosso Deus é um Deus santo, nosso Pai é santo e poderoso. Eu oro para que Deus organize
ordene todas as coisas dentro de você. Que Deus coloque em ordem aquilo que parece estar fora do lugar. Deus é um Deus, Jesus é um Deus que ordena o caos. Sim, ainda que do lado de fora, ainda que o meu homem externo se corrompa, dentro de mim o meu homem interior se renova de glória em glória, de força em força. Por isso eu oro nessa noite, para que o Espírito Santo, Ele venha sobre nossa vida, nos instruir, nos ensinar, nos conduzir a termos a nossa esperança renovada. Eu oro para que você tenha a sua esperança renovada, sua força renovada nessa noite, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia, amém. Glória a Deus. Pode tomar o teu lugar, fica à vontade. Enquanto você toma o seu lugar, abra as Escrituras na Epístola de Tito. Esse tempo não é um tempo confortável. Esses dias parece que são dias que geram inseguranças, incerteza. Parece que as coisas estão em desordem. Parece que o mundo está num caos só. Mas nós não vivemos por vista. Nós vivemos de fé. E nós temos uma bendita esperança. E é para renovar essa bendita esperança que eu quero comunicar as Escrituras nessa noite. Como nós cantamos aqui nessa noite, quando o Marcos conduzia a adoração, ele nos conduziu e nos levou a cantar o quê? Maranata. O termo que Paulo usa em 1 Coríntios 16, quando vai encerrar sua carta, que ele diz que se você não ama o Senhor, seja anátema. Faz uma pausa e depois ele suspira e escreve: Maranata, Ele vem. Ou uma tradução mais específica: Ele veio e fez. Ele está aqui e está fazendo. Ele vem e Ele vai fazer. E o que modela ou o que move a nossa vida é esse sentimento, é esse clamor. Por quê? Porque essa é a nossa verdadeira esperança. Nós aguardamos novo céu, nova terra. Eu achava que eu era maluco quando usava droga. Loucura é crer nessas coisas. Por isso que o mundo não entende. Porque esse é o poder de Deus revelado aos homens, o Evangelho. Paulo diz que o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho nós também sabemos que é uma boa notícia. É a tradução literal da palavra do termo Evangelho. E a boa notícia é: Jesus veio, venceu a morte e nos salvou. Jesus vem como um rei, estabeleceu o seu reino e nós vamos governar eternamente com Ele. Então nós temos uma esperança. E muitas das causas da nossa vida, dos problemas, das dificuldades, dos medos, é porque nós perdemos a esperança. Nós queremos Jesus só para solucionar o nosso problema cotidiano, só o do hoje. É que temos algumas dificuldades todos os dias. E daí estamos às vezes querendo que Jesus só resolva o problema do agora. Não. Eu não vivo pelas circunstâncias do hoje. O hoje é só o que me desenvolve por causa da esperança que eu tenho naquilo que nós chamamos o dia do Senhor, ou a volta, ou a vinda de Jesus. Eu não sei quanto a você, isso tira meu sono, isso tira minha fome, isso consome meus recursos.
tudo que eu faço, a maneira que eu vivo, como eu crio meus filhos, a maneira que eu edifico as coisas, a maneira que eu trabalho, aponta para uma coisa: a volta do Senhor. Porque é o ápice de tudo, é o cumprimento de tudo. Você sabia disso? Apocalipse 21:3 vai dizer: eis que eu ouvi uma voz do céu, dizendo: o tabernáculo de Deus está entre os homens. Eles serão para mim meu povo, e eu serei para eles o seu Deus. Sabe o que é o ápice, o cumprimento de todas as coisas? É Deus habitando com os homens eternamente. É o tabernáculo de Deus entre os homens. Então essa leve e momentânea tribulação não pode estar comparada com o peso de glória que há de vir. E o que eu quero dizer para você, e talvez de alguma forma tentar encorajá-lo nessa noite, é que você não se intimide com as circunstâncias da vida, mas que você olhe atentamente para o autor e consumador da sua fé, Cristo, porque nós temos uma garantia: Ele me ama. E sabe o que isso é? Isso é suficiente para a minha vida. Nós temos uma garantia: a sua palavra revela o seu plano, o seu propósito. E o que implica? Isso implica que é suficiente para mim. Então, quer na vida, quer na morte, em tudo nós damos graças a Deus. Porque se a nossa vida, ou a nossa esperança, ela se limita a esta vida, a Bíblia diz que nós somos o mais miserável dos homens. Se a minha e a sua esperança se limita só ao contexto dessa vida, nós somos o mais miserável dos homens. E nós temos uma esperança. E a nossa esperança é Jesus. A esperança das nações é Jesus. O que vai ordenar e organizar todas as coisas é quando Jesus voltar. E enquanto Ele não vem, nós vamos trabalhando como igreja, o meio pelo qual Ele escolheu para se movimentar. A pastora estava falando aqui sobre a necessidade de um lugar, e ela estava convocando quem? A igreja. Para quê? Para ajudar uma pessoa? Não, para revelar Cristo. Porque o meio pelo qual Cristo se movimenta é por meio da sua igreja, onde Ele é o cabeça. Então, quando nós estamos em movimento, não é para ajudar o outro simplesmente, é para revelar aquele que é o cabeça da igreja. Então, quando nós nos movimentamos a favor de um próximo, ou mesmo de alguém que não é tão próximo, que não é da mesma fé às vezes, que não tem as mesmas convicções que eu tenho, eu estou promovendo um ambiente para quê? Para revelar Cristo, e para que Ele se torne conhecido. Por quê? Porque a igreja é o meio pelo qual Deus escolheu se movimentar na terra. Alguém disse que igreja é o meio pelo qual Deus estabeleceu para nos ensinar a ser a sua família. E parece que Ele está trabalhando nesses dias para nós sermos uma expressão do que Ele é. E sabe o que nós temos aprendido? Não é sobre mim, não é sobre você, é sobre o nosso Deus. Abriu aí Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando a bendita esperança e o aparecimento da glória de Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. O que Paulo está escrevendo a Tito? Aguardando. Nós temos um sentimento. Nós estamos fazendo o quê? Tito, nós estamos aguardando. Aguardando o quê? A bendita esperança. E que bendita esperança é essa? É o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si o quê?
um povo seu, um povo especial, zeloso. E o que mais? O que mais? De boas obras. Paulo está escrevendo a sua carta a Tito, e ele está dizendo que nós temos essa bendita esperança. Isso tem que ser o combustível da nossa vida. Essa esperança que nos faz fazer uma coisa. O quê? Aguardar. Aguardar o aparecimento e a volta gloriosa do Senhor Jesus. Jesus, aquele que se deu a si mesmo para nos purificar de toda a iniquidade, ou seja, para nos salvar e para nos santificar como um povo seu, zeloso e de boas obras. Duas palavras me saltam aqui nesse texto de Tito. Uma é aguardando, e a outra é santificando. A primeira que me chama a atenção é aguardando a bem-aventurada esperança, ou a bendita esperança. E a outra é se santificando ou purificando. Parece que as cartas que Paulo escreve, ou para as igrejas, ou para os seus cooperadores, ou para os seus discípulos, elas sempre tiveram um intuito, uma postura, uma forma de comunicar o Evangelho. Sempre foi falando da obra redentora de Cristo, e do seu poder e da sua suficiência. E também falando a respeito das instruções que nós precisaríamos ter para ter uma vida santificada, zelosa, uma postura correta, que através da nossa maneira de viver representasse o Cristo que a gente crê. Eu tenho aprendido uma coisa na minha vida, que a fé que eu tenho, ela precisa ser evidenciada pelo estilo de vida que eu vivo, e isso define aquilo que realmente eu creio. Entende? A fé que eu tenho, ela precisa ser evidenciada através do meu estilo de vida, através da maneira que eu vivo. Como é que as pessoas reconhecem que eu sou um homem de fé? Não é quando eu digo que eu creio, é quando eu vivo que eu creio. Então, se o meu estilo de vida evidencia o que eu creio, isso define realmente do que eu creio. Por isso que tem muita gente que fala que crê em Deus, mas não vive de acordo com alguém que crê em Deus. E daí as pessoas têm dificuldade mas parece que não bate. Você já conversou com alguém que o discurso dele é bonito, você senta com ele, ele tem uma capacidade de informação, de conhecimento, uma inteligência, e ele tem boa oratória, fala bem, fala legal, mas aí quando você caminha próximo, se aproxima, você diz, parece que as coisas não batem. Ele fala algo, mas quando ele vive, não está de acordo com o que ele fala. Então isso tem sido um ensinamento para a gente. A fé que eu tenho precisa ser evidenciada pelo meu estilo de vida, e isso define que realmente eu creio. Paulo sempre procurou trazer essas instruções sobre, informando, a obra de Cristo na cruz é suficiente. E ele também instrui, existe uma postura, um meio de vida que ele nos chamou para ser santo. Existe uma postura, um estilo de vida, que por meio desse estilo de vida, nós vamos revelar quem ele é. O que isso quer dizer? Que enquanto nós o esperamos, nós vamos sendo desenvolvidos, e nós precisamos ter uma espera responsável. Já percebeu que tem um tipo de gente que vive a vida desordenadamente, como se o Senhor nunca fosse voltar? E tem alguns que até têm problema com a volta de Cristo. Por quê? Porque parece que se Cristo volta, atrapalha seu programa, seus planos, seus anseios, seus desejos pessoais.
Eu não estou dizendo para você que Cristo volta daqui a 1 ano, 10, 30, 50 ou 100. Se não for dos meus dias, talvez dos meus netos. Se não for dos meus filhos, talvez dos meus netos. Se não for dos meus netos, dos meus bisnetos. Mas uma coisa é certa: Ele volta, Ele retorna. Agora eu não posso ter uma vida irresponsável. Eu preciso permanecer no lugar das instruções que Ele me dá. Ontem à noite eu falei isso aqui na escola para um grupo de missionários que passaram 10 dias dentro de um acampamento, participando de um acampamento, sendo bombardeado de instrução, de informação a respeito da missão de Deus. E nós falamos isso ontem, que a gente pensa missão e a gente acha que Deus deu uma missão para a igreja. Eu acredito um pouco diferente. Eu acredito que é Deus que tem uma missão, porque é Ele que tem um plano e é Ele que deu a igreja para uma missão que é dele. Não é para mim, eu não acredito que Ele deu uma missão para a gente. Ele deu a gente para uma missão que Ele tem. E por causa de pensar assim, isso altera todo o curso da nossa vida. Porque o que eu faço não é sobre mim, é sobre o que o meu Pai faz. A maneira que eu vivo não é sobre mim, é sobre a maneira que o meu Pai está construindo, edificando um lugar. Por quê? Porque quem tem um plano é meu Pai. E o plano dele está aqui na Escritura. Quem tem um propósito é meu Pai. E esse propósito está revelado aqui na Escritura. Então não é sobre mim, é sobre o meu. Então eu não penso que Deus deu uma missão para a gente. Eu penso que Deus deu a igreja, que é o corpo dele. É o meio pelo qual ele se movimenta para cooperar e participar numa missão que ele tem. E enquanto ele não volta, nós vamos o quê? Construindo um caminho para o seu retorno e participando, cooperando dentro dessa missão que Deus tem, de revelar seu Filho Jesus, de tocar, se possível for, todo metro quadrado, todo e qualquer lugar debaixo do céu, sobre a terra. Por isso que nós, me chama a atenção nesse texto de Paulo, aguardando a bendita esperança. Mas nós não aguardamos de braços cruzados. Nós aguardamos dentro de uma instrução. E ontem na escola aqui na Mission Day eu falei sobre isso, sobre a necessidade de aguardar ou esperar com responsabilidade. Às vezes também nós estamos preocupados no que nós temos que fazer. Já percebeu? A gente sempre fica naquela agonia. O que eu faço agora? O que eu faço agora? O que eu faço agora? De um tempo para cá, eu sou agitado. Eu tenho que estar em movimento. Eu tenho que sempre estar, parece, construindo, edificando algo, cooperando em algo, servindo em algo. Mas de um tempo para cá, o Senhor me tem feito pensar sobre alguns textos da Escritura, alguns textos, que Ele tem me feito e me levado a um lugar. Não é sobre o que eu vou fazer, é sobre o lugar que eu preciso estar. Se eu sei o lugar que eu preciso estar, o lugar que eu preciso estar revela para mim o que eu preciso fazer. Atos capítulo 1. Jesus, ele, depois de ter ressuscitado, depois de ter permanecido aproximadamente 40 dias com seus discípulos, ele dá instruções daquilo que era concernente ao seu reino. A Bíblia diz que ele passou aproximadamente 40 dias, versículo 3 de Atos 1, dando provas incontestáveis da sua ressurreição, pregando, anunciando e falando do evangelho do reino. Aí no versículo 4, Jesus vai dizer assim para os seus discípulos: e estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Jesus deu uma instrução. Jesus disse para eles assim, não se ausentem de Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, até que se cumpra a promessa do Pai, que vocês ouviram, e eu comuniquei para vocês. Aí no versículo 5 Jesus vai dizer: porque não muitos dias depois destes, vocês receberão o Espírito Santo, vocês serão cheios de poder. Porque
Versículo 4: estando com eles, determinou de que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouviste. Versículo 5: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muitos dias depois destes. Versículo 8: recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins. Jesus deu uma instrução: olha, fiquem na cidade, permaneçam em Jerusalém. Até que o quê? Até que se cumpra a promessa do Pai. A promessa do Pai é: João batizou vocês com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo, não muitos dias depois destes. Versículo 8 vai dizer: vocês receberão o poder do Espírito Santo, serão minhas testemunhas, Samaria, Judéia, até os confins da terra. Aí no versículo 11 diz que Jesus ascendeu aos céus, e eles ficaram com os olhos fitados, olhando para o céu. Os anjos se aproximaram deles e disseram: homens, o que vocês estão olhando para o céu? Esse Jesus que vocês viram subir, ele voltará. Os quais lhe disseram: homens galileus, porque estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, como para o céu o viste ir. Versículo 12: eles obedecem à instrução de Jesus. E então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado. Depois que Jesus ascendeu aos céus e ter dado uma instrução para eles, o que eles fizeram? Eles voltaram para o lugar onde Jesus havia o instruído. Aí o versículo 14 diz assim: todos estes perseveravam unanimemente em oração, súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Dá uma pausa aqui. Jesus mandou eles ficarem aonde? Vamos lá, vamos juntos, nós juntos. Mandou ficar onde? Jerusalém. Aí eles obedeceram. Eles ficaram e permaneceram no lugar da instrução, certo? Jesus mandou eles orarem? Não. Jesus não mandou eles orarem. Mas quando eles obedeceram o lugar da instrução, eles permaneceram no lugar que Jesus mandou eles estarem, os discípulos tiveram clareza do que eles precisavam fazer. Então esses talvez são dias que não é sobre só o que a gente vai fazer, mas é o lugar que a gente precisa estar, um lugar de instrução, um lugar de entendimento, de compreensão a respeito da vida da igreja, do reino de Deus, de ter uma postura de acordo com daquilo que o Evangelho nos ensina e exige da gente. Eu tenho sido instruído nesse tempo, mais do que aquilo que eu vou fazer, é o lugar que eu preciso estar, porque quando eles obedeceram à instrução, eles tiveram clareza do que era para fazer. Quando voltaram para Jerusalém, eles fizeram o quê? Se uniram unanimemente, como um acordo, como um só homem. Para quê? Para orações e súplicas. Sabe o que nós chamamos isso? Nós chamamos isso de espera responsável. Nós temos uma bendita esperança. Nós estamos aguardando o cumprimento da promessa do Pai sobre a nossa geração, sobre nossos filhos, sobre a nossa casa. É assim que você vive? Como alguém que espera o cumprimento das promessas de Deus. E enquanto nós esperamos, nós não podemos ser irresponsáveis, como aqueles que levam a vida de qualquer jeito, como aqueles que não sabem de onde vêm nem para onde vão, que andam em círculos. Mas nós nós necessitamos ter uma vida com uma espera responsável. Por isso nós precisamos estar no lugar da instrução. E junto com o lugar da instrução, nós vamos ter clareza do que é necessário ser feito. O que aconteceu quando eles permaneceram em Jerusalém? O que aconteceu? Atos capítulo 2. Eles tinham uma promessa. Qual era a promessa? Eles seriam o quê? Cheios de quem? Quando eles obedeceram, foram para o lugar
de instrução e permaneceram no lugar da instrução, eles tiveram clareza do que precisava ser feito. Quando eles começaram a fazer aquilo que eles tiveram clareza para ser feito, 10 dias depois que Jesus subiu aos céus, o que aconteceu? Atos capítulo 2. O que acontece em Atos capítulo 2? E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordantemente no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, encheu toda a casa e os que estavam assentados. Sabe, irmãos, muitos irmãos da nossa geração têm desfalecido no meio da caminhada e fraquejado no meio dos dias e não permanece, e por causa disso não desfruta da promessa do Pai. 1 Coríntios 15:6 diz que Jesus morreu, ressuscitou, e depois da sua ressurreição mais de 500 irmãos viram ele, viram e ouviram suas instruções. Mas aqui no cenáculo, no dia que o Espírito Santo foi derramado, quantos homens estavam, quantos irmãos estavam reunidos naquele lugar? 120. Depois da ressurreição, quantos ouviram, receberam instrução? Mais de 500. Quantos permaneceram, irmãos? 120. O que eu quero dizer para você, que às vezes nós estamos aguardando e esperando, mas as coisas não acontecem como a gente gostaria. E deixa eu contar um segredo para você, que não é mais segredo agora. Nunca vai acontecer como a gente quer. Porque as coisas de Deus têm um padrão, o céu, as coisas de Deus são feitas do jeito de Deus, não é do nosso jeito. Deus não vai alterar o plano dele e nem diluir a palavra dele para agradar a gente. Somos nós que mudamos a nossa forma de viver e nos encaixamos ou nos inserimos na vida do Evangelho e deixamos a Escritura formar o nosso caráter e a nossa vida. O que eu quero dizer para você é que esses são dias que nós estamos numa expectativa. Estamos ou não estamos? Até hoje a pandemia ainda não acabou. E nós estamos com expectativa que as coisas acabem, não é? Que as coisas melhorem, que as coisas vão dar certo. Deixa eu contar para você, não vai melhorar. No sentido que a gente espera e aguarda, mas vai melhorar. No sentido de Deus cumprir sua palavra. Porque à medida que os anos avançam, a iniquidade dos homens se multiplica, o amor de muitos se esfria, e um tipo de gente ruim se multiplica na terra, irmão. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele vai dizer assim: os últimos dias, segundo Timóteo 3, os últimos dias vão ser dias trabalhosos e terríveis. Sabe por quê, meu filho Timóteo? Porque os homens serão gananciosos, presunçosos, avarentos, soberbos, desobedientes aos pais, mais amigos e amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Paulo está dizendo que à medida que os anos avançam, os últimos dias vão ser dias terríveis. Por que vai ser trabalhoso e difícil os dias que estão chegando, irmãos? Porque tem um tipo de gente ruim na terra se multiplicando. É difícil falar dessas coisas, mas é a verdade. E por que é um tipo de gente ruim? É um tipo de gente que se opõe ao ensino do Evangelho. É um tipo de gente que rejeita a palavra da cruz, porque a palavra da cruz, ela não vem trazendo satisfação pessoal, ela vem promovendo salvação, mas ela também vem trazendo responsabilidade. Jesus em Lucas 9:23, ele vai dizer: quer me acompanhar? Tu quer ser meu amigo? O que ele diz? Quer andar comigo? Negue-se, a cada dia tome a sua. Porque quem quiser ganhar a sua vida vai perder, mas quem perder a sua vida por amor de mim vai achá-la. E essa mensagem não agrada a humanidade nesses dias. Vamos falar a verdade? Nem a gente que é crente, nem a gente agrada, ofende a nossa mente. Porque nos ensinam às vezes um evangelho de facilidades, um evangelho de bênçãos, e não tem problema. Nós somos abençoados, irmãos, porque o nosso Pai já nos tirou das trevas e nos transportou por meio de Jesus, seu Filho, para o seu reino de luz. Eu não estou falando que você tem que viver uma vida miserável, desgraçada. Não, não é sobre isso.
mas é você encontrar satisfação e contentamento em Cristo. Isso vai ser suficiente. O problema é que a mensagem desses dias do Evangelho, eu não estou falando da mensagem da igreja evangélica, da religião dos crentes. A mensagem do Evangelho, o poder de Deus, confronta, afronta, ofende a nossa humanidade. Porque a sociedade que nós vivemos é tudo para o homem, por causa do homem, para o homem, através do homem. Não é assim? E tem levantado-se uma geração, como Paulo escreveu à igreja de Filipenses, os inimigos da cruz, aonde o seu ventre é o seu Deus. Eles vivem para satisfação pessoal. Mas o povo da cruz, o povo da cruz tem um clamor. Qual é o clamor do povo da cruz? Maranata, ora vem. E eu falei isso também hoje na escola. Parece que também Maranata, Marcos tocou aqui enquanto ministrava. Maranata parece que também está virando modinha, né? Parece que agora cantar Maranata, usar camiseta de Maranata, chapéu Maranata, fazer seminário Maranata, conferência Maranata. Lá no sertão, ano passado eu fiz Maranata. Parece que também agora já está virando modinha. Não, querido, Maranata não é uma moda. Maranata é um clamor desesperado do nosso interior, dizendo: ora vem, Senhor Jesus. Vem e organiza o caos, vem e ordena todas as coisas, vem e coloca tudo no seu devido lugar, porque essa é a nossa bendita esperança, a esperança das nações. O que Maranata vai provocar na gente, irmãos? Uma vida de santidade, uma vida de renúncia, irmão, uma vida de obediência. E eu falo isso constantemente, irmão. Obedecer dói. Obedecer não é algo legal, gostoso, que a gente faz com prazer. Eu obedeço com muita alegria. Não, a gente obedece às vezes contrariado. É ou não é? A gente obedece às vezes contrariado. Obedecer dói. Mas essa geração precisa entender o poder do Evangelho, seus princípios e seus fundamentos. E nós chegamos num tempo onde vamos ter que lutar para viver a verdade sem abrir mão de nada. Porque Jesus está voltando, e Jesus é o nosso noivo, a igreja é a sua noiva. Deixa eu fazer uma pergunta para você: que noivo ou que homem casaria com uma mulher que anda com outro homem ao seu lado? Que noivo casaria com uma mulher que anda com outro homem ao seu lado? Responde aí para você mesmo. Qual é o estilo de vida que nós estamos tendo para aguardar o nosso amado Jesus, o nosso noivo? Como é que a gente está vivendo esse tempo, irmão? Uma espera responsável é um tipo de gente, um tipo de igreja, um tipo de família, um tipo de sacerdócio que vai andar no lugar da instrução. Jesus diz: não faz, ela não faz. Jesus diz: não se ausenta, ela não se ausenta. Jesus diz: vai, ela vai. Jesus diz: faz, ela faz. Jesus diz: se move, ela se move. Por quê? Porque ela quer estar no lugar de obediência à palavra. Essa é uma reunião de domingo, onde as famílias se reúnem, não é isso? Para uma coisa: conhecer o seu Senhor. Irmãos, eu não sei como vai ser as coisas daqui para frente. O mundo não está legal. Essa nação Brasil não está legal, irmão. As coisas não estão tomando forma como deveria. Mas não se preocupe, porque Deus não perdeu o controle de nada. A Bíblia diz que o reino dele é um reino eterno, e o seu governo subsiste para sempre. O que isso quer dizer? Que nessa geração ele continua governando. Ainda que os homens pensam que governam. E essa Bíblia anuncia que esses últimos dias vão começar a ficar trabalhosos por causa do tipo de gente ruim, inimiga da cruz. Agora, da mesma forma que se multiplica os inimigos da cruz, aqueles que amam mais os deleites do que a Cristo, para mim também se levanta
uma geração de amigos de Deus. Quem são os amigos de Deus? Um tipo de gente, um tipo de cristão que vive um cristianismo santo. Amigo confia no outro amigo, irmão. Você confiaria as suas coisas na mão de qualquer pessoa? Hoje de manhã na escola a gente viu um testemunho do irmão Wellington, do irmão Gustavo, o Zanota, que o Wellington estava ali, o Wellington filho ministrando louvor, adoração esse final de semana. E o Wellington confiou o filho dele, Giovanni, que hoje está no exército, a passar uma temporada lá no Poço do Boi com o Gustavo. E ele era de menor ainda. Um amigo não confia as coisas de valores que ele tem na mão de qualquer um. Ele confia na mão de quem ele tem relacionamento de alianças. E esses dias Jesus está buscando seus amigos, homens confiáveis, que tem com ele aliança, relacionamento de alianças eternas e verdadeiras. Esse é o tempo, irmãos, de a gente buscar sabedoria, revelação e ter uma postura que venha responder à expectativa do céu e ao clamor da terra. Nós temos um modelo chamado Cristo, e nós temos que andar, seguir, caminhar dentro desse modelo. Ele é a expressão exata do Pai, ele é a imagem do Deus invisível. Foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a sua plenitude. Irmão, todas as coisas que existem foram criadas por ele. Existem, subsistem, permanecem por causa da sua palavra, são sustentados por ele. E ele é o modelo daquilo que nós fomos chamados para ser a imagem e semelhança. Ele é o primogênito entre os milhares. Então nós temos um modelo para seguir, e um amigo que nos instrui e nos ajuda a andar nos passos de Jesus. Quem é o nosso amigo? Quem é o nosso amigo? Ele é nosso amigo. Quanto nós estamos dedicando a nossa vida para estar com Ele? Irmãos, o Espírito Santo não é um arrepio, não é uma força que a gente sentiu, sentiu uma coisa. O Espírito Santo é uma pessoa que habita na gente, que busca relacionamento, que nos ajuda nas nossas fraquezas. O quanto de tempo, o quanto de vida nós estamos construindo com Ele? O quanto de tempo nós estamos dedicando para estar com Ele? Já viu que a gente quer constantemente sair fazendo muita coisa? E eu estou falando que esse tempo não é o que nós vamos fazer, mas é estar no lugar apropriado de instrução, que vai revelar para a gente o que a gente precisa fazer. Irmão, nós não podemos ser como aqueles que desfalecem no meio do caminho e não esperam o cumprimento das coisas. Mais de 500 irmãos viram a Jesus, mas somente 120 estavam no cenáculo, perseverando e permanecendo em oração e súplica, em comum acordo, unanimamente, em oração e súplica. Até que de repente, sabe qual é a minha expectativa? É o de repente. E o de repente vem quando a gente não espera, irmão. Agora muitos estão deixando de viver o de repente de Deus, o cumprimento das palavras e promessas de Deus. Por quê? Porque não perseveram e permanecem. Porque são levados por paixões, por vaidade, são levados por interesse pessoal, não suportam. Eu sei que sozinho nós não conseguimos, e eu não vim aqui botar peso e dizer, você tem que se virar e você tem que fazer, não. Mas nós temos um ajudador. Quem é que nos ajuda, irmão? Nós não estamos só.
Ele trabalha para moldar a nossa vida, modelar nossas ações. Que lugar é esse de instrução? Leia as cartas de Paulo. Paulo vai instruir sobre o proceder do Evangelho. Como nós vamos viver uma vida de santidade. Como nós vamos viver uma vida de prática de justiça, de piedade. Eu queria que você abrisse comigo a Bíblia em Colossenses. Aleluia. Eu vou ler 2 textos de Colossenses e eles são autoexplicativos. E depois de ler esses textos, a gente já são 19h10. Eu também não quero estender. Hoje é domingo, amanhã é segunda-feira. Mas que não é pelo nosso muito falar também, é o quanto nós estamos dispostos a ouvir, né, e a viver de acordo com as coisas que nós já alcançamos. Porque se tem uma coisa que não falta nos nossos dias é ensino, instrução. Não é isso? Eu tenho pena dos pastores de igreja local. Eles têm que se virar nos 30 toda semana. Porque eles passam toda semana tendo que instruir, ensinar, pastorear, aconselhar, trazer mensagens e palavras. E às vezes, eu não sei quantos pastores, eu trabalho com igreja também. Às vezes bate um desespero, não bate? Se eu pudesse, a gente pastor pensa assim, se eu pudesse abrir a cabeça das pessoas para que elas entendessem, a vida delas seria diferente, casamento seria diferente, trabalho seria diferente, criação de filhos seria diferente, a prosperidade, a bênção do Senhor na vida delas seria diferente. Orem pelos seus pastores, irmãos, orem por eles. Diga: Deus tem misericórdia dos meus pastores. Pastor sofre, irmão. Vida, eles pensam que vida que pastor não trabalha, né? É porque segunda-feira pastor fica em casa. Daí ele diz assim, pastor não trabalha, segunda-feira está em casa. Vai viver como um para saber. Vamos lá. Tem uns ainda que tem 2 trabalhos, né? Tem a igreja e tem o fora. Colossenses 1, versículo 15. Do 15 ao 20 a gente vai ler. Paulo aqui, ele está falando da suficiência da obra de Cristo. Ele vai dizer assim, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele, para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Versículo 20. E que havendo por ele feito a paz pelo seu sangue, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão no céu. Paulo está escrevendo à igreja de Colosso, e ele não fundou essa igreja, foi um cooperador dele, Epafrodito, que fundou essa igreja. E ele está dando instruções a respeito da obra da cruz e da suficiência de Cristo. Porque nessa igreja, alguns tinham Cristo só como um amuleto da sorte, ou como mais um Deus, porque era uma cidade de muitos deuses, gregos, romanos, havia uma miscigenação de raças e muitas culturas e muitas religiões. E quando nasceu a igreja do Cristo, que foi edificada por esse cooperador de Paulo, alguns que frequentavam a igreja tinham Jesus só como mais um Deus, ou mais um dos seus deuses. E Paulo, ele escreve uma carta e ele vai dizer, ele é único, não existe outro além dele. Tudo que existe, tudo que tem, tudo que foi, tudo que foi criado por ele, é sustentado por ele, subsiste por causa dele. Ele é a imagem do Deus invisível.
e pelo seu sangue, a sua vitória na cruz, Ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas que estão nos céus e estão na terra. É como Paulo estivesse dizendo: ei, vocês não precisam de outra coisa, vocês não precisam de nada, porque a salvação, a obra de Cristo na cruz é suficiente. Aí Paulo dá algumas instruções. Eu queria ler com você também o capítulo 3, porque no capítulo 3 ele vai dar uma instrução sobre pensar nas coisas que são do alto e sobre a maneira que eles deveriam viver, a maneira que eles deveriam se desenvolver. Versículo 1 do capítulo 3 diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: fornicação, impureza, afeição desordenada, vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nela. Versículo 8: mas agora despojai-vos também de tudo: da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. Versículo 9: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com seus feitos. Já vos despistes do velho homem com seus feitos. Versículo 10: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo e em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Versículo 13: suportando-vos uns, coisa difícil, e perdoando-vos uns aos outros. Terrível é essa palavra. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós. Sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo. Domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, e em toda sabedoria, ensinando-vos, admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com a graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando a Ele graça a Deus Pai por tudo. Uau! Irmãos, esse capítulo ele é autoexplicativo. Não precisa ter muita espiritualidade, nem uma capacidade, um conhecimento muito vasto para você entender o que Paulo está escrevendo para essa igreja. Uma igreja que nasceu, que conheceu a salvação, que ainda tinha suas dúvidas, que ainda era levada por muitos desejos e por influência de outras religiões e de outros deuses. E depois de dizer da obra e da suficiência dessa obra de Cristo na cruz, que a vitória dele na cruz nos deu uma nova humanidade, e para isso que nós fomos chamados, para viver essa nova humanidade, ele nos ensina como viver. Por que eu quis ler esse texto? Porque eu queria encerrar com ele, com essa autoexplicação de Paulo sobre a gente. Porque nós temos uma bendita esperança, e nós estamos aguardando o cumprimento dessa bendita esperança, o aparecimento da glória de Deus, do seu Filho Jesus Cristo, que se entregou por nós para purificar as nossas iniquidades, para nos salvar do pecado, santificando e purificando para si mesmo um povo zeloso e de boas obras. Um povo zeloso
e de boas obras. Colossenses 3, quando Paulo escreve para essa igreja, ele está dando instruções de como nós deveríamos aguardar a vinda do Senhor, de como nós devemos viver como cristão. Como? Se já ressuscitasse com Cristo, pensai nas coisas que são e não nas que são da terra. O que isso quer dizer? Irmão, a terra não pode roubar a sua paz, irmão. Ela pode trazer aflição, ela pode trazer conflito, ela pode, às vezes, provocar até desespero. Mas você tem a sua vida ligada aonde? No céu. As suas convicções estão em quem? Em Deus. E Deus é suficiente. Mas eu estou sofrendo, mas eu estou perdendo, mas está difícil. Faça como Paulo quando escreveu para Filipenses: irmãos, finalmente, novamente, alegrai-vos, regozijai-vos no Senhor, porque as minhas prisões e cadeias e as minhas aflições serviram para a expansão do Evangelho. Paulo está dizendo, todo o meu sofrimento, ele coopera, ele serve para que o Evangelho seja, avance, seja multiplicado e as pessoas conheçam a Cristo. Esse texto ele fala para a gente ter um proceder correto, pensar nas coisas que são do alto. Já nos despimos do velho homem, então nós não podemos mais mentir uns aos outros. Suportem uns aos outros. Isso é terrível na igreja. Suportar o outro é terrível, irmão. A gente não gosta. Se tem queixa de alguém, perdoa. A gente tem dificuldade de perdão. Essa geração é carregada de soberba, de orgulho. Ela tem dificuldade de perder, irmão. Sabe por que a gente não perdoa o outro? Porque a gente não quer perder para ele e dizer que ele estava certo e a gente estava errado. E Paulo vai trazer essas instruções sobre se revestir dessa nova humanidade, desse novo homem, ter uma postura correta. É fácil? Não. A gente consegue assim, num piscar de olhos? Não. Mas aquele que em nós começou a boa obra, a aperfeiçoará até os dias de Jesus Cristo. Se eu não consigo, o que é que eu faço, irmão? Peço ajuda para o meu amigo Espírito Santo, para as pessoas da minha confiança, do meu relacionamento de intimidade, que por meio do Espírito Santo vai me ajudar a ser um novo homem, uma nova criatura. Irmão, não tenha expectativa no mundo, ele não vai melhorar. A humanidade vai esfriar o seu amor. Isso que eles chamam de piedade é falsa piedade. Isso que eles chamam de amor não é o amor de Deus, irmãos. É um amor que promove a si próprio, mas que não glorifica Deus em nada. Então aqueles que vivem o Evangelho e caminham na santidade, caminham na palavra de justiça e buscam viver uma vida piedosa, Paulo diz para Timóteo que quem busca viver uma vida piedosa vai ser perseguido. Você sabia disso? Então, irmão, fazer o que é certo às vezes traz perseguição. Viver a verdade traz problema. Viver o Evangelho genuíno, é difícil. Mas posso dizer para você uma coisa? Vale a pena. Porque nós temos uma bendita esperança. Nós aguardamos. E enquanto aguardamos, nós não vamos viver uma vida irresponsável, mas nós estamos assumindo um lugar de responsabilidade. É como se a gente tivesse agora chegado esse tempo e falado assim para Jesus: Jesus, conta comigo. Uma igreja zelosa de boas obras. Essa semana você já tem a oportunidade de fazer uma boa obra. Mas não é para ajudar o seu Severino? É Severino? Não é sobre ajudar o seu Severino. É sobre revelar Cristo. Não que o seu Severino não mereça ajuda, mas vocês estão me entendendo? Porque não é ajuda pela ajuda, mas Deus se movimenta por meio de quem? A igreja. Quem é a igreja? Quem é a igreja? Quem revela Cristo? Como nós revelamos Cristo? Pelo nosso estilo de vida, pela maneira que a gente se compromete com aquilo que interessa para Ele. Nós nos impressionamos com muitas coisas: carro, casa, roupa, negócio, e tudo isso é legal e não tem problema. Deus não. Às vezes a gente passa, homem principalmente, passa aquele carrão do lado do cara, olha, meu pai, que bicho bonito.
Eu vim agora de Balneário Camboriú, tem umas lojas lá, meu irmão, que tem carro que a gente só vê em Dubai. É Ferrari, é Lamborghini. Chegou uma agora lá que só tem uma no Brasil, é só uma. A tal da Lamborghini Huracan. Coisa do outro mundo. Tu olha assim, tu passa na frente, meu irmão, que coisa louca isso aí, que lindo. Impressiona a gente que é homem. Deus não. Às vezes a gente passa na frente de uma construção, uma casa bem feita, não é assim? Aí eu, que construção bonita. Ou quando visita um amigo que mora num lugar assim, cara, que casa bonita. Da onde eu venho, isso aí se chama clube. A gente se impressiona com coisas. Deus não, irmão. E não tem problema se impressionar. A gente é humano. Eu não estou dizendo que você não pode ser gente. Eu estou dizendo, tem uma postura. Que por meio daquilo que você vive, você vai revelar Cristo para aquilo que é importante para Ele. Deus só se interessa com pessoas. Deus se impressiona assim, com homens e mulheres obedientes, com coração quebrantado e contrito. Escute, Deus não se impressiona nem com o que a gente faz para Ele. Por que me chamais Senhor, Senhor? E não obedecem a minha, ou não fazem a minha vontade. Não é sobre as grandes coisas que a gente faz que impressionam a Deus, mas é sobre a postura que a gente tem, sobre a palavra que Ele nos instrui. Fica de pé comigo, querido. Esses são dias de preparação. Esses são dias de instrução. São dias que Deus está construindo dentro de nós um tipo de gente, um tipo de sacerdócio, um tipo de igreja, um tipo de família que vai revelar o seu caráter, a sua plenitude entre os homens da terra. Já viu que a gente se escandaliza, né? Ultimamente tem notícia de problema com crente no mundo afora, não é? Não é isso? É crente envolvido com corrupção, é pastor envolvido com corrupção. Parece que a gente fica, meu Deus, e agora? Não, irmão, isso é normal. Deus está acendendo a luz. E a luz que Deus está acendendo nesses dias não é para expor ninguém, é para criar um cenário de arrependimento, para criar um cenário de confissão de pecados. Porque uma coisa é certa, não dá mais para a gente viver cheio de maquiagem, com uma falsa espiritualidade, com uma fé equivocada. Eu falei isso de manhã também na escola. Falsa espiritualidade, irmãos, é a gente querer mostrar uma imagem daquilo que nós não somos como se fôssemos. É aquele discurso bonito, mas que tem uma vida distante do discurso bonito. Eu tenho aprendido nesses dias que o que vai fazer a diferença não é pregar bonito, cantar bonito, falar bonito, mas é viver bonito. E o que seria viver bonito? É viver a verdade, sem medo daquilo que pode lhe custar. Porque os que querem viver piedosamente vão ser perseguidos. Os que querem viver a verdade sempre vão encontrar desafios. Parece que o caminho é estreito, apertado, é ou não é? Para homens que vivem de negócio, ser um homem justo no meio de negócios, de empreendedorismo, da vida na sociedade que a gente tem, é fácil não, meu irmão. Tem que ser homem santo, que tem que crer que mesmo ele tendo essa postura que para ele o caminho é mais difícil, Deus continua fazendo prosperar em tudo. Mas o mundo convida a gente sempre a negociar. Ser marido de uma mulher só é coisa difícil hoje. Criar filhos no padrão de Deus é terrível. Fácil não. Viver uma vida de santidade hoje, irmão, com esse mundo. Paulo diz que em 2 Timóteo, quando ele escreve o capítulo 4, que Demas, amando esse presente século, foi embora, deixou o evangelho. Agora, se Demas deixou o evangelho amando aquele século, imagina a nossa real situação nos dias de hoje, com esse século, com essa sociedade carregada de tanta sedução, desejos, tantas coisas e propostas à nossa volta. Então é um tempo de um povo santo, zeloso, de boa obra, que não é dado à vaidade, que não se envergonha do evangelho, que fala a verdade ainda que lhe custe tudo.
Para homens de negócio, sabe, consegue falar a verdade, às vezes ele não faz o negócio. Mas são escolhas. Esses são dias da gente perseverar em santidade. Concordam comigo? Aleluia. Eu ainda creio na igreja. E eu ainda creio que por meio da igreja Cristo vai se revelar nas cidades, nações, vilas, povoados, lugares improváveis. Eu creio ainda num povo santo e zeloso, que tem até a cara de maconheiro que nem eu, mas não vive de aparência. Durante muitos anos da minha vida, irmão, durante muitos anos da minha vida eu tinha a cara de crente e era sem vergonha. Hoje eu tenho cara de maconheiro. Eu tinha a cara de crente e era maconheiro, drogado. Hoje eu tenho cara de maconheiro. Eu sei que tem uns irmãos que se assustam, demora da paz do Senhor, será que ele está visitando a igreja? Aí quando ele vê que o irmão vai pregar e fica meio estranho, quer ver se é culto de ceia, ele vai lá pedir perdão. Me perdoa, te julguei. Tem aparência de maconheiro, mas luta para viver em santidade. É uma geração que não aparenta ser outra coisa, não quer impressionar ninguém, quer viver a verdade, como a verdade é, simples. Sabia que o evangelho é simples? Ele é mais simples do que a gente pensa, mas ele é muito mais profundo do que a gente imagina. Ele é simples, mas ele é profundo, ele é denso. E é sobre esse evangelho que a gente quer viver. Amém? Eu quero orar com você. Quero abençoar a sua vida, essa semana sua. Eu quero abençoar para você ser encorajado a lutar, sem abrir mão da verdade. Eu quero orar para você vencer suas inseguranças. Esses dias, em alguns lugares que a gente vai, o meu sentimento é que tem uma geração carregada de medo, de insegurança por causa das incertezas da vida. Ei, pensa nas coisas do alto, onde Cristo está assentado à destra de Deus, se já ressuscitaste com Ele. Pensa nas coisas que são do alto e coloca os seus olhos na bendita esperança que é a volta, o retorno de Jesus. Amém? Feche os olhos. Pai, nós te agradecemos por esse ambiente, por essa casa. Eu quero te louvar pela vida dos meus irmãos, por cada família aqui representada, por cada homem, por cada mulher, por cada criança, por aquilo que você tem gerado nesses dias sobre esse lugar, sobre essa cidade. Eu quero abençoar os meus irmãos com coragem, que eles sejam encorajados. Eu me oponho nessa noite contra todo espírito de intimidação. Você que tem sido intimidado, intimidada, você que tem sido carregado de medo, às vezes de incerteza, parece que as dúvidas brotam na sua mente e impedem você de ir além. Eu te abençoo com clareza. Assim como eu falei em Atos, que Jesus determinou que eles não ausentassem de Jerusalém. E quando eles permaneceram no lugar da instrução, eles tiveram clareza. Eu oro para que você tenha clareza, que você tenha sabedoria, seu entendimento iluminado. Então você vai saber o que é necessário ser feito, o que você precisa fazer. Se preocupe em estar no lugar da instrução. Eu te abençoo essa semana para aquilo que você trabalha. Seu trabalho vai ser abençoado. Até aqui, algumas coisas não funcionaram bem. Você tem vivido dias difíceis. Parece que as coisas não estão caminhando. Parece que tudo tem. Você dá um passo para frente, parece que volta 4 para trás. Tem sido dias terríveis. Eu quero te abençoar, porque Deus quer te ensinar a crescer em dependência dEle. Durante muito tempo você fez da força do seu braço, você fez da sua capacidade intelectual, mas agora Ele está dizendo: eu te ajudarei se você depender da minha instrução e do meu ensino. Eu
te abençoo. Eu te abençoo com revelação do Espírito Santo, para que a sua vocação venha para fora, o seu chamado venha para fora. Eu te abençoo para essa semana ou a semana que vem, onde alguns de vocês vão sair às ruas. Eu te abençoo para que sejam ativados os dons sobre vocês, sobre os jovens dessa casa. Deus ativa os dons sobre essa casa, para que eles possam expressar Cristo nas ruas dessa cidade e cooperar com a revelação do céu sobre a terra e ser útil naquilo que você quer fazer. Em o nome de Jesus, eu te abençoo. Eu te abençoo com cura. Talvez esses são os piores dias da sua vida. Seu homem exterior parece que ele está se rompendo no meio, se diluindo. Há uma fadiga e um cansaço no seu corpo. Eu te abençoo com renovação de força. Eu te abençoo para que você tenha suas forças renovadas. Diga o cansaço, vai embora. Tenha seu entendimento, sua mente restaurada. Que o seu espírito nesses dias cresça em vida. Em vida. Em o nome de Jesus, eu te abençoo. As circunstâncias para alguns, ou para uma pessoa, não é a melhor. Parece que aquilo que você tem de diagnóstico diz que nada é favorável. Parece que tudo aponta contrário. Mas eu te abençoo, porque a matéria-prima para o milagre é um lugar de impossibilidade. E quando não há mais possibilidade, aí é milagre. Então eu te abençoo com milagre sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre as questões ou questão que é difícil demais para você. No nome de Jesus. Tenha uma semana abençoada, repleta da graça, do favor de Deus, da presença de Deus. E não se esquece, entra no teu quarto, fecha a tua porta. Fala ao teu pai em secreto, e o teu pai, ele vai trazer entendimento, sabedoria e revelação sobre a sua vida. Deus quer se revelar para a gente. Nós só precisamos entrar no lugar da revelação, no lugar de intimidade, no lugar do encontro. Fica na paz, meu irmão. Que Deus te abençoe.